Boa noite a todas e todos. Eu quero fazer um agradecimento especial ao José Alves de Freitas Neto, curador desse módulo do Café Filosófico, e dar os parabéns ao Café Filosófico, que está fazendo 15 anos. Bom, eu vou conversar, o tema da nossa conversa aqui hoje é feminismo e democracia. Eu não vou tratar especificamente das autoras sobre as quais eu me disponho a falar de maneira detida, de maneira realmente detalhada. Eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou me beneficiar de um longo debate, de um debate intenso, que tem consequências e que perdura ainda hoje, e que, na minha visão, se sofistica cada vez mais, e se sofistica na medida em que atinge uma compreensão cada vez mais apurada, cada vez mais potente das causas da sujeição da mulher. Então, eu vou me referir a algumas autoras, a Angela Davis, a Judith Butler, a Nancy Fraser, mas também a algumas outras, a Sheila Ben-Habib, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, Linda Alcoff, e no Brasil, algumas teóricas muito importantes, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Núbia Moreira e também Djamila Ribeiro. Então, não se trata exatamente de uma reconstrução detida e tampouco cronológica, mas o que eu quero resgatar aqui hoje é o sentido de um debate e levantar, junto com vocês, os pontos desse debate que remonta lá, pelo menos à década de 80 do século passado, e do qual a gente se beneficia ainda hoje. Eu vou começar com a Butler, que é uma teórica extremamente sofisticada, uma ativista que dispensa apresentações, tem um livro muito importante da década de 80, que foi publicado no Brasil, mais recentemente, com o título Problemas de Gênero, e que é uma autora central não só para o feminismo, mas também para a teoria queer e para a filosofia política. Bom, a Butler é uma teórica política de primeira importância. E ela é bastante conhecida da gente. Ela veio ao Brasil no ano passado para uma palestra no SESC, uma palestra que tinha o tema Os Fins da Democracia, e foi recebida de maneira muito acalorada, tanto por um contingente bastante importante, numeroso de pessoas que foram lá para ouvi-la, mas também por um grupo diminuto, porém bastante barulhento, de pessoas que foram lá com a intenção de calar a voz da Butler. Acho que vocês se lembram disso, numa imagem, inclusive, muito marcante para todos nós, onde se queimou uma efígie da Butler, numa palestra sobre a qual ela não falaria nem sobre gênero e sexualidade, mas sobre democracia. Eu vou voltar a falar mais adiante da imagem daquela bruxa que intentaram, que desejaram queimar ali naquela ocasião, numa mesma ocasião em que a Butler foi também chamada de comunista. Talvez porque, segundo o bordão, ela defenderia uma teoria segundo a qual as pessoas não carregariam nenhum aspecto natural ou biológico. Em que medida isso a torna comunista, nós não sabemos. O que nós sabemos é que aquela recepção foi marcada por intolerância, mas ela foi marcada também, e essa é a parte que me entristece, por muita ignorância. Ignorância a respeito do que é a teoria da performatividade de gênero defendida
pela Butler. Eu acho realmente que a gente só vai corrigir essa rota, né, e esse desconhecimento quando a gente começar a ler Butler nas escolas, né. De qualquer forma, eu acho que eu gostaria de começar, então, lembrando do que se trata a teoria da performatividade de gênero, né? Porque essa teoria não esteve a serviço, em momento algum, de nada além, né, da defesa da liberdade, né, de gênero, ou seja, o que a Butler defende é que a liberdade de expressão de gênero é uma das liberdades fundamentais. É esse aspecto, né, que me interessa aqui hoje ao me refletir a Butler, porque se a teoria dela contribui para uma reflexão mais aprofundada a respeito da democracia, é justamente porque ela entende a liberdade de gênero como a liberdade fundamental. É importante também dizer, desde o início dessa minha fala, que eu acho que a gente entende a potência e a importância da Butler e também a riqueza da sua teoria se a gente compreende o lugar do qual a Butler fala. Porque ela faz parte e compartilha, né, com os movimentos sociais dos quais ela participa, ela compartilha com pessoas, né, um sofrimento que é o sofrimento típico daqueles que não se adequam aos padrões de gênero que a sociedade lhe imputa. Então, o lugar de fala, digamos assim, da Butler deve nos interessar nesse sentido, e eu acredito que ele é também responsável pela teoria tão sofisticada que ela gerou, né, que ela foi capaz de criar. O que é a performatividade de gênero, então, né? Em nenhum momento a Butler nos disse que não há diferença entre os sexos. Nunca ela disse isso. O que ela disse é que nós precisamos prestar atenção nas pessoas que sofrem quando não podem ou não querem simplesmente se adequar, né, às expectativas que a sociedade atribui ao seu gênero. Ora, o problema é quando, e é para isso que a gente precisa prestar atenção, é quando essas expectativas geram não apenas sofrimento, a expectativa e a impossibilidade daquele indivíduo se adequar às expectativas que lhe são imputadas, geram não apenas sofrimento, mas também violência. Morte. Qual é o problema, né, dos papéis sociais? É que os papéis sociais, eles impõem severas constrições, limitações, eles encarceram pessoas, eles detêm pessoas. Desse momento em diante, não se pode dizer que elas têm liberdade de gênero. Ou seja, ela está atenta, né, para uma certa dinâmica social que afeta particularmente quem? Desde sempre, a Butler está atenta para dinâmicas sociais que afetam mulheres, que afetam os gays, que afetam as lésbicas e que afetam as pessoas trans. Ora, que democracia a gente quer? Que vida, né, conjunta a gente quer? Uma suposta democracia onde as pessoas são assediadas e também assassinadas porque não se adequam aos padrões sociais? Uma democracia que exclui as diferenças, sempre a diferença em relação ao padrão instituído? Ou uma democracia em que as pessoas têm liberdade e possam viver sem sofrimento, sem tanto sofrimento, sem tanto ódio e sem tanta violência? A resposta é evidente. Nós queremos uma vida em que as pessoas tenham as condições, né, de viver sem sofrimento e sem violência. E qual é o papel das instituições sociais?
O papel das instituições sociais numa democracia é, sobretudo, e em primeiro lugar, o de fomentar e preservar essa possibilidade. Como ela diz, a possibilidade de que as pessoas tenham vidas mais vivíveis. O que será que queriam aquelas pessoas, né, que desejavam queimar a bruxa Judith Butler? Acho que talvez elas tenham desejado expressar que defendem uma outra forma de vida. Uma vida com menos liberdade. Uma vida com mais sofrimento. Uma vida com menos respeito pela diferença. Uma vida mais carregada de ódio. Tem um outro aspecto da teoria da Butler que eu gostaria de ressaltar aqui hoje. E que é um aspecto muito importante, né, para toda a teoria feminista. E que, nesse sentido, é compartilhado, né, com todas as outras autoras que eu mencionei aqui no início, que é um pressuposto. Né, um pressuposto elementar de que nós somos seres de carência, de que nós precisamos uns dos outros para viver, que nós somos dependentes uns dos outros. Ou seja, é um pressuposto, talvez esse seja um dos primeiros e mais elementares ganhos do feminismo teórico, né, que questiona aquele ideal, né, de um sujeito, que é o ideal do sujeito moderno, que é autossuficiente, que determina a si mesmo e que não depende de nada e de ninguém para viver e para viver bem. Ora, essa é uma ficção, claro. É isso que as feministas nos dizem. Esse sujeito que a gente valoriza, que a modernidade valorizou, é uma ficção. Mas ele não é só uma ficção. Ele é uma ficção que expressa um ideal de vida masculino, com aquilo que nós identificamos com o masculino. Ou seja, é em contraposição a esse sujeito autossuficiente que a teoria feminista afirma e reafirma, em contrapartida, que nós somos profundamente dependentes uns dos outros. Que as crianças precisam dos pais, que as crianças precisam das mães, que as crianças precisam de cuidado, que os idosos precisam dos seus filhos e que as pessoas todas necessitam, para viver e bem viver, de uma enorme rede de proteção pessoal e social. Que as pessoas precisam de cuidado, que as pessoas precisam de apoio. A Butler chama isso de vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, todos. Igualmente vulneráveis. É claro que há uma vulnerabilidade que se torna profundamente crítica, né, quando nós somos e passamos a ser explorados por causa da nossa vulnerabilidade. E isso gera uma outra coisa nessa condição, que é quando as pessoas são exploradas e maltratadas pela sua vulnerabilidade por causa delas, isso gera, diz a Butler, precariedade. Isso acontece com o resultado de muita violência, sobretudo quando não nos é garantido um mínimo de sobrevivência. Por exemplo, abrigo, comida e serviços elementares e básicos. Daí que a ausência de Estado gera mais do que precariedade, ela gera ela gera precariedade. Né? São as vidas precárias, são as vidas dispensáveis. Ora, por que a gente é vulnerável? A gente é vulnerável porque a gente não tem controle total de circunstância alguma. O problema, né, como eu disse, é que toda a tradição do pensamento moral e político moderno parte daquele outro pressuposto, de que nós poderíamos ser considerados autossuficientes. A Sheila Ben-Habib
ainda na década de 90 também, eu estou mais ou menos situada aqui, né? Ela expressa essa ficção do sujeito moderno, que carrega, né, os componentes de um ideal de vida masculino, ela expressa com uma imagem da teoria política que talvez tenha a sua força retórica mais contundente lá no comecinho da modernidade, no Hobbes. Mais precisamente, num livro que o Hobbes, que foi publicado em 1642, chamado Do Cidadão, do Thomas Hobbes, em que ele, para pensar as relações de domínio entre as pessoas, ele começa nos convidando a nos imaginar uns aos outros como cogumelos que brotam da terra sem nenhuma relação entre si. Então, a situação do estado de natureza expressa pelo Hobbes com essa imagem de um cogumelo que brota, e, é claro, um cogumelo não estabelece relações. Ora, diz Ben Habib, mas se nós somos pensados, né, com essa imagem, se essa é a imagem que a modernidade acabou fixando para a gente, o que ela traduz e o que ela diz? Bom, que nós somos exatamente como se viéssemos de lugar algum, como se não tivéssemos mãe, como se não tivéssemos história, como se não tivéssemos contexto, como se não tivéssemos, né, o tempo todo dependentes de uma rede de relações que nos constitui e que nós constituímos. Assim, o pensamento feminista se dispõe, num momento bastante importante, né, da sua trajetória, a recusar isso que vai ser entendido por essas autoras como uma concepção liberal e masculina do self. O que ela esconde? Ela esconde, né, diz a Butler, por exemplo, ela esconde que nós somos o que somos também porque fortemente impactados pelos padrões e pelas expectativas que a sociedade nos impõe. O que essa imagem também esconde? Ela esconde a gênese de todos nós, enquanto sujeitos morais, enquanto sujeitos políticos. Ela também parece pressupor que a gente se torna adulto antes de ser criança, como se a gente já nascendo capaz de pensamento, como se a gente já nascesse raciocinando antes de sentir, né? Antes de desejar, como se a gente não fosse formado em contextos culturais e institucionais. Desfazer esse mito, né, que tem impactos profundos em todas as teorias liberais daí em diante, é uma tarefa assumida pelas teóricas feministas, por algumas outras razões que eu vou mencionar agora. Primeiro, né, porque essa concepção de indivíduo burguesa e masculina só é compatível com modelos restritivos e excludentes de democracia. As teorias, né, toda teoria que pretende ampliar a democracia, radicalizar a democracia, torná-la menos excludente e mais plural, precisa rever essa concepção moderna do sujeito. O mito moderno, né, essa é a ideia das feministas, esse mito moderno que nos ronda impede o que impede não apenas que a gente se veja e se entenda como seres corporificados, contextualizados e com histórias de vida, mas impede também que a gente veja o outro na sua diferença. Claro que ele pressupõe que somos todos cogumelos, né? Essa é a brincadeira. Pressupõe que somos todos igualmente indivíduos, iguais. É claro que nós devemos ser considerados iguais num aspecto, enquanto portadores de direitos. Mas qualquer pressuposição de igualdade que não leva em conta a diferença, exclui o diferente. A pergunta é, né, quem são os iguais?
Se partimos do pressuposto que todos somos iguais, é preciso fazer a pergunta: quem participa desse grupo? Quem são os considerados iguais? Ou ainda, quem são os sujeitos morais e os sujeitos políticos? Então, acho que a primeira, né, talvez uma das primeiras contribuições que eu gostaria de ressaltar aqui, né, do pensamento feminista é justamente a de desmascarar criticamente as teorias universalistas burguesas, mostrando que o sujeito moral que ela privilegia é um sujeito masculino e opera sistematicamente pela exclusão das mulheres e das suas questões da esfera pública. Isso coloca na ordem do dia, né, das teorias a necessidade de transformar as categorias tradicionais com as quais as próprias teorias operam. E denunciar todas as teorias que operam, né, pela exclusão das mulheres ou ainda que operam pela privatização da experiência das mulheres, pelo confinamento da sua experiência num âmbito que não pode ser trazido para o público e, portanto, claro, pela sua exclusão da moral e da política. Por que esse sujeito tem a feição de um sujeito masculino? Claro, é o estereótipo também. É também um estereótipo do masculino que está aqui em questão, que é puramente racional, independente, não relacional, estritamente individual. Um outro ponto que eu quero destacar, e que é relacionado a esse, é o questionamento que as feministas fazem da distinção muito rígida entre o público e o privado. Uma distinção muito rígida, né, entre o público e o privado, que é própria, né, novamente, das teorias políticas burguesas e liberais, e que é tão ao gosto ainda das teorias da justiça, ela tem como resultado a exclusão da esfera pública de questões que foram tradicionalmente consideradas como próprias do âmbito privado. Ora, que questões são essas? As questões relativas ao cuidado, as questões relativas à reprodução, as questões relativas à violência doméstica. Então, toda vez que se impõe, né, uma faca que divide o que pode e que determina, né, é um corte mesmo, né, o que determina o que supostamente pode ser ou não levado à esfera pública, é evidente que isso gera uma exclusão de todos aqueles temas que tradicionalmente foram relegados ao âmbito do privado. E com isso você impede, bloqueia a entrada, né, na cena pública, novamente, das pautas tradicionalmente vinculadas à mulher. Cuidado, reprodução, violência. Eu vou citar uma passagem da Sheila Ben-Habib, também de uma obra que está ali, foi publicada no começo dos anos 90, ainda não tem tradução para o português. Em português seria assim, situando o self, algo assim. E ela diz o seguinte: a esfera da justiça, de Hobbes, passando por Locke, até Kant, é considerada o domínio no qual homens independentes, chefes de família, transacionam uns com os outros, enquanto, por outro lado, a esfera íntima, doméstica, é colocada para fora do território da justiça e restringida às necessidades reprodutivas e afetivas do paterfamília burguês. Assim, um domínio inteiro da atividade humana, como o cuidado, a nutrição, entre outros, é relegado ao âmbito da natureza. Eu quero falar um pouco também da Nancy Fraser.
é uma autora que eu considero muito potente também, e ela é central, né, no debate desde os anos 90, e ainda hoje é uma autora a qual devemos uma compreensão muito sofisticada, muito acurada das causas da sujeição das mulheres. Lá nos anos 90, eu vou mencionar a Fraser, porque lá nos anos 90 ela faz um diagnóstico bastante interessante, né, dos caminhos do feminismo. E ela entende que, nos anos 90, isso é importante, né, porque ela entende que a teoria feminista, na sua maior parte, ela passou a ajustar o seu foco nas questões de identidade, deixando para um segundo plano, sempre pensando, claro, né, o problema da sujeição da mulher, passou a ajustar o seu foco nas questões de identidade, na especificidade das identidades, tirando o foco de uma pauta mais antiga, que era a pauta redistributiva. Ora, por que isso é forte e potente nos anos 90, segundo a Fraser? Né? Porque é ali que você tem uma elevação das questões identitárias, do problema da identidade, né? Ao mesmo tempo em que você tem uma subordinação do problema à questão das lutas culturais. Isso provavelmente, diz ela, se deve ao distanciamento do feminismo em relação à esquerda, né, num momento histórico importante em que o marxismo passou a ser letra morta. O problema, né, segundo a Fraser, esse é o diagnóstico dela, que eu queria ressaltar aqui para a gente passar para a segunda parte da minha fala, né, o problema é que essa virada, né, feminista em direção às questões de reconhecimento e de identidade se encaixa como uma luva no neoliberalismo hegemônico. No neoliberalismo hegemônico, que, claro, não quer outra coisa senão reprimir a memória socialista. Esse é o problema dela, o distanciamento do feminismo em relação ao socialismo. Por que esse feminismo, né, identitário ou culturalista se encaixaria como uma luva, né, no neoliberalismo hegemônico dos anos 90? Porque, justamente, a virada, né, o foco voltado para o reconhecimento, para a identidade e para a afirmação das diferenças seria, né, em contrapartida, levaria em contrapartida, né, ao declínio das lutas por redistribuição. Obrigada. Por redistribuição igualitária, e isso justamente no momento, né, em que o capitalismo agressivamente, né, liderado, globalizante e liderado pelos Estados Unidos, né, vinha exacerbando cada vez mais a desigualdade econômica. Então, se houve um ganho, por um lado, nessa inflexão do feminismo, né, para as questões de reconhecimento, para isso que ela está chamando de luta cultural, né, e esse ganho é importante, sim, né, na medida em que leva a uma expansão das lutas de gênero, né, a uma ampliação das pautas de gênero. É importante, sim, porque ele representa um avanço significativo com relação, né, aos paradigmas economicistas ou produtivistas, que tendem sempre a ser muito reducionistas, né? Por outro lado, o feminismo passa a correr o risco de uma enorme perda, que é o deslocamento da centralidade da questão material e redistributiva para a questão identitária ou para a questão cultural. E como é que a Fraser resolve isso teoricamente, né? Para corrigir essa rota, ela propõe um paradigma que ela considera, eu também, mais rico e mais amplo, né? Que possa englobar, ao mesmo tempo, redistribuição e reconhecimento. Ou seja, ela propõe uma análise da questão de gênero que possa abrigar todas as pautas feministas,
todas as causas feministas, né? Tanto as que são centrais no feminismo socialista, quanto todas aquelas que são enraizadas, né, que são devedoras das relações e das configurações culturais. Em linhas gerais, a tese dela é a seguinte, né? A injustiça contra a mulher, ela é econômica, ou seja, material, e ela também é cultural, ou seja, simbólica, né? E essas duas causas de injustiça contra a mulher, a material e a simbólica, elas estão imbricadas e se reforçam continuamente, sucessivamente. De que modo? Na medida em que normas sexistas e androcêntricas são institucionalizadas na política e na economia, isso gera, né, exclusão e silenciamento cultural, o que, por sua vez, reforça, né, a exclusão material, de modo em que a subordinação econômica e a subordinação material mantêm entre si uma relação perversa, né, uma relação contínua. Isso pereniza, esse é o ponto, né? A desigualdade material, ela pereniza normas androcêntricas, porque, por sua vez, perenizam, né, os obstáculos. Talvez o obstáculo mais importante aqui seja a dificuldade da entrada da mulher na esfera pública e, sobretudo, nas instâncias decisórias, participativas e definidoras dos rumos da política. Então, há uma injustiça econômica enraizada na estrutura político-econômica da sociedade, por exemplo, exploração do trabalho, marginalização econômica, né? E há também, né, a injustiça de ordem cultural, que está arraigada, né, a padrões sociais de representação, de interpretação, de comunicação. Bom, esse é um momento, né, que eu gostaria, então, de chamar para a nossa conversa o feminismo negro. Porque se o diagnóstico da Nancy Fraser nos anos 90 faz sentido ainda hoje, não é possível falar da aliança entre feminismo e socialismo sem lembrar da Angela Davis. Sem lembrar da Angela Davis, da sua obra basilar, elementar, né, para a relação entre gênero, raça e classe, que é uma obra de 1981, também recentemente traduzida no Brasil, né, intitulada justamente Mulheres, Raça e Classe. Mas ainda, né, numa sociedade racista e profundamente marcada pela pobreza como a nossa, né, como o Brasil, um aparato teórico que se dispõe a pensar a dominação e a exclusão da mulher, que não dê conta de pensar pobreza e racismo, não tem a potência que nós requeremos, que nós necessitamos, né? Ou seja, falar, né, de feminismo no Brasil, ou daquilo que ele pretende corrigir, que é a injustiça contra as mulheres, né, é falar dessas mulheres no plural. E só faz sentido falar desse tema no Brasil, na intersecção entre gênero, raça e classe, que é o eixo da obra da Angela Davis. Por isso, interessa particularmente para o contexto brasileiro o feminismo negro, que levantou já nos anos 90, na verdade já nos anos 80, né, se não antes, a tese da natureza interligada da opressão, que hoje a gente chama, né, ganhou o nome de interseccionalidade. É uma tese muito potente, volto a dizer, para compreender a discriminação da mulher em sociedades pluriculturais, profundamente marcadas pela pobreza e pelo racismo, como é a nossa, né? Interessa para mim marcar que não se trata, né, de uma abordagem que prioriza, ao pensar a opressão, essa é a ideia central, né? Não se prioriza um eixo, né, uma causa como sendo, ou um eixo como sendo primária, né, como sendo elementar e central, e os outros como se fossem,
né, variáveis do tipo mais importante de opressão. Né? É nisso que há, por exemplo, para a gente entender, um distanciamento importante em relação ao marxismo, que prioriza, né, o eixo classe e faz todas as outras formas de opressão se tornarem, né, e serem pensadas como secundárias ou dependentes do eixo classe. Não, não é isso que diz o que hoje chama de interseccionalidade. Né? Aliás, todas as feministas negras nos anos 80 detectam com clareza, né, as limitações da matriz marxiana, né, na medida em que ela não dá conta de pensar os eixos da opressão operando simultaneamente, porque os pensa de maneira hierarquizada, sempre em relação à classe. Né? A Patrícia Hill Collins, né, explica que a interação entre as opressões é o que interessa ao feminismo negro elucidar. É o sistema interligado de opressões. Então, as feministas negras, elas proporcionam um avanço muito significativo na compreensão, né, a respeito da opressão da mulher, porque elas percebem com mais complexidade esse sistema interligado. Por quê? A Patrícia Hill Collins nos explica assim: porque as experiências das mulheres negras ocorrem justamente na intersecção das múltiplas estruturas de dominação. A Sueli Carneiro, né, aqui no Brasil, num texto que eu não me lembro agora a data, ela diz assim, eu cito: as mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada, que o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido. Assim como não tem dado conta da diferença qualitativa entre que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem nas identidades femininas das mulheres negras. A Patrícia Hill Collins diz que né, dos papéis das teóricas negras, né, um dos papéis das intelectuais negras é o da produção de fatos e de teorias sobre as experiências das mulheres negras para as mulheres negras. E eu queria aqui acrescentar para as mulheres brancas também. É certo que não há um feminismo negro ou um feminismo branco, né? Os feminismos no plural são marcadas por diferenças importantes, nada mais natural, né? Porque nós devemos sempre pensar as teorias em relação aos seus contextos de produção social e cultural, em função das suas filiações políticas. Mas se não há um feminismo, né, negro e um feminismo branco, eu queria marcar, né, que é importante, talvez seja essa, né, a lição mais significativa que as intelectuais negras nos proporcionam, que as intelectuais brancas aprendam com as intelectuais negras, que as ativistas brancas aprendam com as ativistas negras aquilo que elas não podem aprender pela sua própria experiência pessoal, pela sua própria vivência. Claro que não é exatamente esse o papel das intelectuais negras, ensinar as intelectuais brancas. É sim papel das intelectuais brancas a disposição para ouvir e para aprender o que elas não podem saber e conhecer pela sua própria vivência. Há uma longa e rica tradição de pensamento feminista negro, com a qual a gente pode compreender melhor o Brasil e com a qual a gente pode aprender a fazer teorias mais sofisticadas da dominação e da sujeição, menos parciais, com as quais a gente pode ampliar a nossa
mentalidade, e a gente pode também ampliar no campo da luta política as nossas agendas, de modo que elas sejam capazes de incluir o combate à desigualdade de todas as mulheres, a violência contra todas as mulheres. A pergunta é assim: como é que os sistemas de opressão afetam mulheres distintas? Ora, há formas de opressão que a gente compartilha enquanto mulher, né, que a gente podia dizer são formas de opressão de gênero. E a gente entende bem isso quando a gente compreende a função geral do estereótipo, né? Por exemplo, somos todas estereotipadas porque somos mulheres, né? E a função do estereótipo é justamente essa, né? É justamente, o estereótipo tem uma função de sujeição, né? Uma função de controle de certos grupos desprezados sobre os quais se pretende exercer justamente dominação, contenção, aprisionamento. As feministas têm sido muito elucidativas, né, em revelar que estereótipos confinam as mulheres em certos modelos, em certos padrões sociais, né. Me interessa que hoje, particularmente, todos aqueles estereótipos que nos atribuem características que são as mesmas que supostamente nos incapacitam para a vida pública, para a vida política, para a vida na esfera pública. Tem uma longa história sobre isso, né? Uma longuíssima história para ser contada a esse respeito, mas acho que a gente precisa lembrar que a nossa cultura ela opera sistematicamente com dicotomias. Quais dicotomias? Né? Dicotomias são pares de opostos. Por exemplo, razão e emoção. Corpo, mente. Objetivo, subjetivo. Público e privado. E a mulher é sempre identificada com um dos pares, né, com um dos polos desses pares de opostos, que são justamente aquelas características, né, que a confinam ao domínio do privado, que não a capacitam para assumir uma posição social relevante e muito menos, e talvez sobretudo, muito menos, no mundo da política. A Simone de Beauvoir, lá atrás, na sua obra seminal, né, O Segundo Sexo, antecipou, né, que a mulher é sempre definida como o outro. Ela é definida pelo olhar do homem. É isso que a define. E, nesse sentido, ela é objetificada. E é claro que a função, né, de tornar alguém um objeto é desumanizá-lo, né, é tirar, né, deste alguém que é definido pelo outro a característica de ser humano. Objetificar alguém, né, é a mesma coisa que desvalorizar a sua subjetividade, a sua potência, né, enquanto pessoa. E a gente tem, então, uma narrativa predominante, uma narrativa persistente, que dissemina o quê? Dissemina o mito, né, da precariedade racional da mulher, da precariedade moral da mulher, da precariedade política da mulher. Por isso que a gente está fora, né, do âmbito da produção de conhecimento e, sobretudo, fora das instâncias políticas decisórias. A mulher bela, recatada e do lar é o símbolo da inaptidão da mulher para a vida pública. Uma das maiores contribuições da literatura feminista, então, é justamente mostrar como nós, é para isso que elas estão chamando a nossa atenção, como nós, homens e mulheres também, internalizam esses padrões e os reproduzem, produzindo sistematicamente exclusão, alienação, opressão. Mostrar que o sexismo é uma construção cultural que visa a opressão, né? Mostrar que o estereótipo tem a função de gerar exclusão, né, é, então, a condição para a gente desnaturalizar a sujeição da mulher. Inclusive para a própria mulher, como eu disse, que sistematicamente e sem perceber, né, assimila os padrões que a excluem, que a desprezam, que a objetificam. Né? Por isso que gênero tem, sim, que ser ensinado, discutido e pensado nas escolas. É o caminho que a gente tem,
né, para desfazer as bases da discriminação de gênero, ensinando meninos e meninas, né, a não desrespeitarem as mulheres. Eu vou fazer uma digressão porque eu não resisto. Eu queria lembrar, né, um momento da história recente, não muito distante, que foi aquele momento de um cerco ideológico, né, que se construiu em torno da deslegitimação do governo Dilma Rousseff. Eu quero lembrar precisamente de uma imagem. Essa imagem que me interessa é a capa da revista Isto É, do dia 6 de abril de 2016, em que ela dizia assim: as explosões nervosas de Dilma. Não sei se vocês se lembram. Sim. A capa estampava uma Dilma fora de si, né, deslocada, histérica, aparentemente afetada por uma doença há muito associada com o aparelho reprodutor feminino, o útero, né, a histeria. E o retrato dela é o de uma bruxa. Eu o vejo assim, pelo menos. É o de uma bruxa, né? Ela tem os olhos escancarados, a boca escancarada, né? As sobrancelhas exageradas invadindo aqui a testa. Parece, a mim lembra aquela figura, a Úrsula, sabe, do desenho da Disney. Lembra a Úrsula, que por sua vez parece que é inspirada na imagem de uma drag queen, né? A Divine. Bom, né? Essa é a figura de uma bruxa. Do que aquela capa fazia uso? Aquela capa fazia uso de um preconceito profundamente enraizado, de um estereótipo da mulher bruxa, que quando ela não se encaixa no padrão, quando ela não atende às normas sociais, ela vira bruxa. Como a Butler virou bruxa. Né? Ela fazia uso, então, de um estereótipo para desqualificar, né, aquela figura política. É o estereótipo de uma mulher, ou ela é demoníaca, né, ou ela está inteiramente comandada pelos afetos, uma figura descontrolada. Interessante é uma imagem que vem logo depois, lá no dia 5 de outubro, também de 2016, quando entra em cena a primeira-dama. Entra em cena a primeira-dama, que faz a sua estreia na vida pública como embaixadora voluntária. Não sei se vocês se lembram do programa Criança Feliz. Ia manejar um orçamento bastante vultuoso. Né? E aparece como o quê? Aparece como uma mãe. Que tem, inclusive, está capacitada para levar adiante aquele determinado programa social porque ela era mãe. Então, ela aparece, essa é a imagem que eu quero constatar, com a capa da revista Isto É, ela aparece num vestido rendado, escoltada por um batalhão de homens brancos. Essa mulher é a mulher que nós aceitamos. É o corpo dócil, de uma mulher recatada, como convém às mulheres, né, obediente, à racionalidade e ao comando daqueles homens que a escoltavam. Ora, se a gente não pode, vamos continuar, fim da minha digressão. Se a gente não pode, né, desculpa, se a gente pode e deve, né, pensar a função social e política dos estereótipos de gênero de maneira geral, né, a gente precisa lembrar, por outro lado, voltando para o meu tema anterior, que os estereótipos afetam mulheres diferentes de maneiras diferentes. Afetam mulheres brancas de maneiras diferentes, como afetam mulheres negras. A Sueli Carneiro, novamente, marca essa diferença ao lembrar que as mulheres negras, diferentemente das brancas, nunca foram tratadas como frágeis. Então, a imagem da bela recatada e do lar aqui não faz sentido, não é este o estereótipo. Né? Fazemos parte, diz ela assim, cito, fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos. Trabalharam como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas.
Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deviam sair de casa, ir para a rua e trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis, sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas. Então, fim de citação, não faz sentido dizer aqui que é preciso romper o mito da rainha do lar. Porque as mulheres negras, continuam Sueli Carneiro, fazem parte de um contingente de mulheres que não são rainhas de nada. Que são retratadas como as antimusas da sociedade brasileira. A não ser, né, como escreve Lélia Gonzalez, no Carnaval. Aí, nesse instante, a mulher negra se torna rainha. É que o mito, né, da democracia racial, diz Lélia Gonzalez, exerce sua violência simbólica, a sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra, pois, continua ela, o outro lado do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. Impõe-se aqui, portanto, uma perspectiva feminista para a qual o gênero é uma variável teórica, mas não é a única. É uma variável teórica que pode e deve ser pensada com relação aos demais eixos da opressão. Ou seja, do ponto de vista teórico, e juntando com a primeira parte da minha exposição, não basta corrigir a cegueira de gênero das teorias morais e políticas, tradicionais e contemporâneas. É preciso corrigir também a cegueira com relação à raça e a cegueira com relação à classe. Acho que a gente se dá conta... Claro que, né, ou melhor, a gente não dá conta desse problema, né, mencionando apenas estereótipos, né, porque os estereótipos estão ligados a circunstâncias materiais bastante concretas. Quando a Djamila Ribeiro, né, no seu livro Lugar de Fala, publicado ano passado, em 2017, né, esclarece a teoria do lugar de fala e defende a sua importância, ela tem, para tanto, argumentos bastante concretos. Por exemplo, né, não basta ao feminismo denunciar que as mulheres ganham 30% a menos do que os homens. É preciso lembrar que as mulheres brancas ganham menos do que os homens brancos, que os homens negros ganham menos do que as mulheres brancas e as mulheres negras ganham menos do que todo mundo. O mesmo a respeito da violência, né, pois, de acordo com o mapa da violência de 2015, a violência contra a mulher negra aumentou 54,8%. O assassinato de mulheres negras aumentou 54,8%, enquanto das mulheres brancas, que ainda é altíssimo, reduz cerca de 9%. Então, eu queria desfazer alguns mal-entendidos, né? Porque o feminismo teórico negro ele ganha protagonismo que ele tem hoje no Brasil, e ele é, de fato, cada vez mais importante, né? Embora tenha sempre sido e existido, ele ganha hoje um protagonismo que talvez ele não tivesse há pouco tempo, né? Ao mesmo tempo em que se erguem alguns mitos contra eles. O mito de separatismo, o mito de autoritarismo, o mito de sectarismo, né? E aí é bom lembrar Lélia Gonzalez dizendo, né, sobre o seguinte, sobre a importância de falar por si mesmo. Os negros, diz ela, né, ainda lá na década de 80, eles têm sempre sido falados pelos brancos. São infantilizados, né? Infãs. Quem são os infãs? Aqueles que são falados pelos adultos. Então, Djamila Ribeiro e Patrícia Hill Collins explicam a teoria do lugar de fala, enfatizando o quê? Enfatizando justamente a localização do conhecimento, a localização do pensamento, que não se pretende separatista. Esse é um mito, né, um mito atual, que eu gostaria de desfazer. A teoria do lugar de fala não se pretende separatista. O que ela pretende, isso sim, né, é marcar que as desigualdades
assim diz a Djamila Ribeiro, as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula as identidades e são resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia, assim, certos grupos em detrimento de outros. Isso é sectarismo? Eu vou responder, não. Não, é apenas uma recusa de que as mulheres possam ser tratadas como entidades abstratas. E a recusa de que as mulheres sejam tratadas como entidades abstratas é uma condição sine qua non da luta política, da construção de uma agenda pública disposta a enfrentar todas as desigualdades. Um outro equívoco frequente, né, é de que o lugar de fala é o lugar de fala de indivíduos. Então o que a gente tem? A gente vai ter o que agora? Um monte de indivíduo falando por si mesmo, cada um da sua perspectiva, reforçando tão somente uma fala, a visão individual. É disso que se trata a teoria do lugar de fala? Não. Né? Não é assim. Não é disso que se trata. O que a gente está admitindo, evidentemente, é que as mulheres distintas têm experiências distintas. É justamente por isso eu estou tentando defender aqui que o feminismo negro tem uma perspectiva mais completa e mais privilegiada acerca das causas da opressão da mulher. Mas a gente não está falando especificamente aqui de experiências individuais. A gente está falando, isso sim, das condições sociais que permitem ou não que certos grupos acessem lugares de cidadania. Ou seja, trata-se de uma perspectiva, de uma abordagem estrutural, que procura entender como o lugar social de certos grupos ocupam, que o lugar social que certos grupos ocupam restringe oportunidades. Então, não são propriamente os indivíduos que estão em questão aqui, mas as relações de poder. Então, o que cabe entender, o que é importante para mim dizer aqui, é que a teoria do lugar de fala ela não pressupõe, ela não defende o silenciamento do outro de maneira definitiva. Eu a entendo assim. Eu entendo que, para poder ouvir a fala do outro, eu preciso me calar. Eu preciso silenciar. Porque ninguém ouve se fala ao mesmo tempo que o outro. Me silenciar definitivamente? Claro que não. A questão é que, para entender a diferença que eu não consigo captar pela minha experiência individual, pela minha experiência enquanto membro e partícipe de um grupo social, eu preciso parar para ouvir. E para ouvir é preciso, sim, silenciar momentaneamente. Para aprender com o outro, é preciso conviver bem com a ideia de não ser sempre protagonista da fala. É assim que eu interpreto a teoria do lugar de fala. Não é um silenciamento definitivo, é um processo de aprendizado. Um processo de aprendizado mútuo e conjunto que pode e deve gerar diálogos, desde que, claro, todos estejam dispostos a admitir que todos temos lugar de fala, claro, todos têm lugar de fala, sem esquecer que alguns são historicamente mais silenciados do que outros. Então, eu encaminho para o fim da minha fala. Eu acho que é muito surpreendente o protagonismo crescente das mulheres na esfera pública brasileira. Se é verdade que nós somos subrepresentadas no âmbito da esfera pública oficial, por outro lado, onde? Nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados, no Senado, nos cargos do Executivo, de fato, somos subrepresentadas. Por outro lado, e ao mesmo tempo, as mulheres estão presentes em todos os campos, com pautas diversas e também com diversas formas de luta social, de organização da luta. A gente vê hoje mulher organizada reivindicando
salários iguais, lutando contra a subrepresentação política, lutando contra a violência doméstica, mulheres negras lutando contra o racismo estrutural, diversas formas de organização das mulheres negras, mulheres indígenas em redes multiétnicas, organizadas para prover, né, condições melhores de vida e igualdade de gênero nas comunidades locais, mulheres evangélicas, católicas e sem religião, unidas todas em nome do direito da interrupção da gravidez, em favor dos direitos do público LGBTQ. A gente vê jovens organizadas contra a reprodução de estereótipos na mídia, ou seja, há de fato um movimento muito importante de desprivatização e de publicização das questões femininas no Brasil. Acontece que isso não ocorre sem reação. Porque se os estereótipos, né, e as causas materiais da sujeição da mulher afetam as mulheres, claro, de maneiras distintas, né, como eu procurei mostrar aqui hoje, uma coisa todas nós compartilhamos. O estereótipo de que nós não somos afeitas à vida pública, de que nós não somos capazes, né, de participar da política. E, efetivamente, o Brasil ainda convive muito mal com a presença de mulheres na esfera política. Vale lembrar, né, que um dos primeiros atos do ainda interino Temer foi, com um golpe de caneta, acabar com duas secretarias ao mesmo tempo. A Secretaria da Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria de Promoção de Políticas para as Mulheres. De uma só vez, as duas secretarias. O que ele estava comunicando com a sociedade, para a sociedade? Acho que ele estava comunicando com clareza que o governo fechava as suas portas para os movimentos sociais e para os grupos historicamente silenciados e subrepresentados na política. O que esse ato queria marcar? Acho que justamente uma diferença com relação, né, aos governos anteriores, nos quais ocorreram dois ganhos inegáveis e bastante importantes. A lei de cotas, a ampliação de vagas nas universidades federais e a regulação do trabalho doméstico. Alguma dúvida de que o Temer estava falando para os setores da sociedade que viram esses dois avanços que envolvem negros e mulheres como ameaça? Depois, né, a composição de um ministério composto de homens brancos e a sequência de fatos que não para de nos assustar. Parte da sociedade acompanhou, logo veio uma série de retrocessos que parecem não ter fim, né, e que tem uma potência surpreendente e que se mostra potente em ser refratário às demandas democratizantes. Eu queria, por fim, mencionar, né, um exemplo, que é a reação à inclusão da discussão de gênero no Plano Nacional de Educação, que remonta já a 2014, na verdade. O argumento era de que não podia incluir discussão de gênero porque não podia propagar ideologia de gênero. Acontece que discutir gênero e sexualidade nas escolas, com crianças e com jovens, não é fazer ideologia. É construir, isso sim, as condições de possibilidade de uma educação menos violenta, né, e menos excludente com relação às mulheres e à população LGBTQ. Vale lembrar que nós somos o 5º país que mais comete feminicídio no mundo. Como é que a gente desfaz isso? Educando as nossas crianças. É nas escolas. O que a gente defende, portanto, é justamente o contrário. O que a gente defende não é a propagação de uma ideologia, porque ideologia é pensamento acrítico que tem justamente a função de excluir pessoas, de alienar pessoas, de enganar pessoas. É justamente o inverso. É o esclarecimento e o respeito. Sem dúvida alguma, a Lei da Maria da Penha foi um avanço enorme, muito significativo, mas a gente não vai enfrentar o problema da violência sem educação.
Então, acho que a gente está, de fato, diante de um backlash, né, de uma reação reacionária, que se concretiza na tentativa constante, reiterada e cotidiana de reprivatizar as questões que nós, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, mas com especial atenção aos últimos anos, fomos capazes de tornar públicas. É uma reação que tenta deter, né, os pequenos avanços que a gente fez de tirar as mulheres da pauta e da cena pública, e o assassinato culminante disso foi o assassinato da Marielle Franco, há pouco mais de um mês atrás. Mulher, negra, favelada, bissexual, é assim que Marielle Franco se apresentava, com todos esses marcadores. Talvez ela tivesse até sido suportada se ela tivesse ficado fazendo a luta política dentro da favela. Talvez ela tivesse até sido suportada se ela tivesse ficado confinada dentro da universidade. Mas assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, não. Aí já é demais. A Marielle chegou onde ela jamais poderia ter chegado. Naquele lugar que não comporta mulheres, muito menos mulheres pobres, negras. Muito menos ainda uma mulher, tal como ela, que denunciava sistematicamente o Estado policial e a violência que esse Estado comete contra a população negra e pobre do Brasil. Queria lembrar que a atuação política da Marielle tinha história, tinha experiência, tinha vivência e também tinha embasamento teórico. Na sua dissertação de mestrado, intitulada O PP, a redução da favela a 3 letras, uma análise da política de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, Marielle faz uma análise da política de segurança pública, né, adotada naquele Estado, que reforça o quê? Reforça um modelo de Estado penal, que é um modelo de Estado integrado ao projeto neoliberal, que, mobilizando o discurso da insegurança social, faz o quê? Aplica uma política voltada para a repressão e para o encarceramento, para o controle, justamente, dos pobres. Eu não queria lembrar isso, né? Mas se a gente não sabe ainda quem matou a Marielle, a gente sabe que, logo na sequência da sua morte física, veio a tentativa do assassinato da sua história, da sua figura. Esses atores nós conhecemos. Logo veio uma desembargadora, mulher, dizendo que a Marielle estava engajada com bandidos, que ela foi eleita por uma facção criminosa, e se propagaram notícias falsas, né, sobre a sua suposta gravidez precoce, como se gravidez precoce não fosse um problema social, sintoma do abandono do Estado, como se fosse coisa de mulher vagabunda. Logo veio a notícia de que ela teria um caso com um traficante. E o que se faz? Mobiliza novamente o estereótipo para tirar da Marielle aquilo que ela tinha, que era uma história de luta e de combate e uma enorme importância política, porque ela era a vereadora eleita da Câmara de Vereadores, né, do Rio de Janeiro, e colar de novo nela a imagem de uma mulher devassa, de uma mulher que não merece, que não pode, né, que não poderia estar ali. Toda a campanha de difamação que ocorreram naquelas horas, ainda bem que ela foi muito breve, porque houve reação, é uma campanha de difamação que expressa ódio de classe, racismo e estereótipo de gênero. Eu queria terminar assistindo com vocês, então, o último pronunciamento que ela fez na Câmara. E eu queria que vocês prestassem atenção na fala dela, no que ela estava falando, na força do que ela estava
com que ela emprega, né, com que ela usa a sua voz, para quem ela estava falando e contra quem ela estava falando. Luna, você pode pôr a cena para a gente? Inclusive, nesse momento onde a democracia se coloca frágil, onde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, onde a gente vê todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. Inclusive, em tempos onde a justificativa da crise do governo, obrigada, onde a justificativa da crise, a precarização, a dificuldade da vida das mulheres é apresentada, mas com muita dificuldade real. Tempo da escola, onde estão as vagas da creche que foi apresentada pelo prefeito Marcelo Crivella, que iria ser ampliada, aumentada? Aonde estão as educadoras e os educadores que não foram chamados ainda nos concursos? Como ficam as crianças nesse período de intervenção? Não vem me interromper agora, né? Mas homem fazendo omisse, meu Deus do céu. Obrigada, muito obrigada também, obrigada. Obrigada, meus vereadores. Como falei antes e falando na Fiocruz no dia de hoje, as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Até porque não é uma questão do momento atual. E o vereador, na última semana que falava sobre o processo de violência sofrido pelas mulheres do Carnaval, me questionava de onde eu tirava os dados apresentados. As mulheres, quando saem às ruas na manifestação, 8 de março, daqui a pouco na Candelária, fazem porque, entre 83 países, o Brasil é o 7º mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5% no último ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura, falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Entre essa cena e a que a gente vai ver agora, ela diz para aquele homem que a interrompe, né, da plateia defendendo a ditadura, ela diz assim: não estamos mais no período da escravidão. Estamos numa democracia e vocês vão ter que aturar uma mulher negra, vocês vão ter que aturar as mulheres trans, as mulheres lésbicas, ocupando a diversidade dos espaços. E aí ela termina assim a fala dela. Tem aí, Luna. Eu gostaria de reforçar e dizer das mulheres negras que são nossas referências, de citar a Audre Lorde, que era uma mulher negra, lésbica, escritora caribenha, com origem caribenha, mas dos Estados Unidos, feminista e ativista pelos direitos civis. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. Tem uma diversidade de luta na pauta
pela vida das mulheres, na pauta pelo legalização do aborto, na pauta pela luta das maternidades, da cultura, do empreendedorismo, das mulheres da Zona Oeste. E acho que é fundamental agradecer nesse final, nominalmente, a Elaine, a Júlia, a Vitória, a Mônica, a Fernanda, a Fabiola, a Mariana, a Lana, a Luciana, a Priscila, Renata, Yara, a Bruna, a Rogéria, a Natália e Bruno. As mulheres que construíram essa história que estão junto comigo. Marielle vive, né? Muito obrigada. Bem, depois desse depoimento tocante da Marielle, passamos para as perguntas da plateia. Então, vocês terão material tem um material na mesa para vocês formularem, escreverem as perguntas, levantem a mão. As nossas atendentes irão até vocês recolher as perguntas que serão lidas. Então, pedimos, por favor, para serem objetivos, diretos, e de maneira tal focar no tema do dia, de hoje. Nós estamos falando de feminismo e democracia. Então, obrigado, e passamos, então, a primeira pergunta para o nosso o curador. José Alves está aqui com vocês. Oi, Yara. Parabéns. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui, naquilo que você começou dizendo que era um apelo contra a ignorância. Discutir gênero era isso. Você começou sua fala, eu achei muito bonito esse ponto. Eu vou tentar ser bem objetivo, apesar desse tom emocional que nós terminamos, eu quero retornar algumas coisas. Fazer até uma pergunta parecida com o que eu fiz semana passada, parece que eu estou querendo reviver a querela dos universais. Mas, de alguma maneira, é perguntar o seguinte: até que ponto a questão dos universais, se pensarmos em Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é também uma questão necessária e importante, talvez os próprios feminismos também não tenham um traço de universal? Então, gostaria de ouvir um pouco mais, porque eu acho que a sua fala é abrangente e tem muitos públicos que possam vir. E tem uma outra questão que eu quero pegar da sua citação, quando você pegou a Ben Habib, né, e o Hobbes, como se não tivéssemos mãe, como se não tivéssemos história. E aí é uma questão que me toca pessoalmente. Ok, temos isso, temos mãe, temos história. Mas para quê e por que isso está nos servindo? Obrigada, José Alves, pelas perguntas. A primeira, com relação ao universalismo. Com o gancho da própria Sheila Ben Habib, ou da Nancy Fraser, que jamais abandonaram a perspectiva universalista, por exemplo. Teórica, né, em primeiro lugar, o universalismo teórico. A questão é justamente tornar o universalismo efetivamente universal. A denúncia, do ponto de vista teórico, né, é a seguinte: toda a tradição do pensamento moderno que contribui, né, para a construção desse ideal, que é o universalismo, que leva, né, finalmente, à Declaração Universal dos Direitos, ela é uma norma, é um lugar que nós gostaríamos de atingir. O que precisa é justamente entender de que maneira um universalismo meramente formal, abstrato, que apaga as diferenças e que não se dispõe a pensar, né, os indivíduos nas suas particularidades e dentro de certas posições sociais, né, em que medida esses indivíduos, né, que não são contemplados, não são pensados, ou esses grupos, justamente porque há a fantasia, né, de que somos todos iguais, né, se com isso o universalismo não faz outra coisa senão justamente propagar a exclusão.
né? Essa é a pergunta. Né? Então, não é de forma alguma, ele justifica, de certa maneira, né? Ele põe a norma e não cuida para que a norma seja executada, para que ela seja efetivada. Acho que uma das maiores contribuições do feminismo teórico é desmascarar que um universalismo que nos vê apenas do ponto de vista da nossa generalidade, né, daquilo que a gente pode compartilhar com os outros, e que descuida e tira a atenção, né, de nós, enquanto seres concretos, com história, né, com realidades culturais, sociais, políticas específicas, somos. Tanto que o que é preciso? Né, é preciso descuidar, não descuidar mais desse outro que é um outro concreto. De forma alguma, né, afirmar a particularidade é uma ameaça para o universal, se o objetivo é justamente a igualdade, a liberdade de todos e todas. Afirmar a particularidade é um problema quando ela vem junto do desejo da opressão, quando ela vem junto, né, de uma outra norma que é uma que não reconhece o outro como seu igual. Então, afirmar a particularidade, quando pressupomos que desejamos, né, efetivamente a igualdade, talvez seja a condição para que o universalismo se universalize, né, para que ele se efetive. Isso posto também não significa, e acho que as feministas estão todas muito atentas para isso, que ao afirmar a particularidade, não se leve a um congelamento das identidades, a uma fixidez, a uma rigidez que impõe uma camisa de força que não permite mais a pessoa circular, né, por outros lugares. Por isso que a Angela Davis, por exemplo, tem uma passagem muito interessante do livro dela, em que ela diz que não se fixe gênero. Ela fala alguma coisa que a Butler fala também, em contextos muito diferentes, né? Que não se fixe a categoria de gênero. Por que a gente precisa pré-definir, enquadrar as pessoas? Não seria muito mais saudável, né, que elas pudessem ser conforme elas são e de acordo com aquilo que elas podem ser com relação ao seu próprio gênero? O problema é que também, por outro lado, é preciso afirmar de alguma maneira e dar o nome para que a luta política prossiga, né? Aí essa é uma outra questão. Não sei para que nos serve mãe e história. Minha mãe me serve muito bem. Eu tenho aquela vantagem que é a seguinte. Agora eu vejo os amigos saindo dos grupos de WhatsApp desesperados, porque eles não podem mais conviver com as suas famílias. Eu não padeço desse problema. Eu queria dizer que essa é, de fato, uma grande vantagem. É alguma coisa. Eu posso ficar em todos os grupos de WhatsApp da minha família, por exemplo. Brincadeira à parte, eu quero dizer que a relação elementar de cuidado que a gente identifica com a figura materna é, sem dúvida alguma, a relação primeira de constituição de uma subjetividade. Não precisa ser a mãe. Pode ser o pai. Pode ser um cuidador. Mas é essa relação elementar que a gente identifica com a figura materna. Isso é tradicionalmente estipulado dessa maneira. E seria muito bom que a gente tirasse das costas da mãe todo esse peso e pudesse dividir com os homens o cuidado, por exemplo. Ou com as outras mulheres, depende da configuração da família, homens entre homens, tão pouco importa. Veja, o que importa não é o gênero, o que importa é o cuidado. O que importa é que as crianças sejam recebidas no mundo de forma em que elas sejam amparadas, em que elas tenham um lugar a partir do qual elas possam estar no mundo e desafiar o mundo. Isso depende do cuidado, dessa relação mais elementar, né, que a gente identificou tradicionalmente com a figura da mãe. Isso posto, se essa relação primeira é uma relação de violência, de desrespeito, de sujeição, isso marca aquela subjetividade para todo sempre. Então, nos serve, depende do contexto, depende das condições não só privadas das famílias,
né, e específicas dos indivíduos, mas depende também do contexto social onde eles estão. Por exemplo, os contextos em que o Estado está inteiramente ausente, em que se gera aquilo, né, que a Butler chama, né, justamente de precarização, são contextos em que o cuidado está comprometido. É isso. Boa noite. Aqui, esquerda. Aqui. Tudo bem? A gente está transmitindo ao vivo agora no site do Instituto, no aplicativo, também pelo Facebook e pelo YouTube. Só alguns números, cerca de 11 mil pessoas passaram por essa palestra. Vários elogios, vou citar alguns aqui. A Luziane, que acompanha a gente de Manaus, fala que a sua fala nos enche de esperança. A Vânia fala que ela quer casar com a sua digressão. 3 corações. Topo. E a Ana Luísa, ela agradece a fala forte e importante em tempos brutos. Pessoas nos acompanhando do Brasil inteiro, várias cidades aqui, também de fora do país, tem um pessoal no Canadá que está nos acompanhando. E, enfim, a pergunta, né, que é da Edivanda Mello, e ela diz que muitas mulheres se candidatam para cumprir a cota obrigatória. Como fazer com que elas tenham reais chances de serem eleitas? Olha, as cotas, a ação afirmativa, ela está em debate, né? Ela está em debate, ela tem que estar em debate. As cotas são uma forma de correção de uma desigualdade originária, de uma desigualdade na largada. O que é uma ação afirmativa? É uma política pública, né, que pretende corrigir uma desigualdade primeira. Se as pessoas não saem para disputar alguma coisa, seja uma vaga na universidade, seja uma cadeira no parlamento, se elas não saem nas mesmas condições, porque elas efetivamente não têm as mesmas condições, você impõe uma política de ação afirmativa, que não é outra coisa senão a tentativa de correção. Você reserva vaga, essa é uma, e a mais frequente que a gente conhece. De fato, está em questão, em debate, o modo como essas cotas são preenchidas. E há um questionamento a respeito disso, como também há, e eu vou fazer um paralelo aqui, com relação às cotas nas universidades. A questão é que não há nenhuma política pública sem tensão. Não há nenhuma uma política de ação afirmativa que não gere alguma dificuldade. O ponto é, justamente, avaliar se ela, como política, ela tem futuro. Essa é uma política que tem futuro. A gente não pode ter, de forma alguma, a expectativa de que você vai impor uma correção e que tudo dará certo para todos sempre, amém. É evidente que não, né? A necessidade de ajustes. Esse ajuste específico, né, eu acho que a gente precisa fazer de alguns modos. O debate está andando, ele é muito importante, e eu acho que a gente precisa voltar a pensar justamente, e essa é uma política de longo prazo, né, porque também não é possível a adoção de uma ação afirmativa que não vise a longo prazo uma mudança estrutural. A própria ação afirmativa, ela pode causar uma mudança estrutural, né? A longo prazo, ela pode ter o efeito de uma política transformadora, sem dúvida alguma. Mas ela não pode vir fora, né, do contexto de outras medidas e de outras políticas. Quais políticas precisam vir junto? Bom, precisa começar da escola. O que precisa começar é justamente a discutir gênero nas escolas, para desfazer o mito da precariedade, da incapacidade, né, da mulher para a política. Porque esse mito, ele não é um mito apenas que nós... não é um estereótipo que nos afeta, ele é um estereótipo que nos afeta também porque nós, imperceptivelmente, o assimilamos. Então, o primeiro lugar que precisa afetado, o lugar que a gente precisa, né, depositar as nossas esperanças para uma política efetivamente transformadora é a escola.
É a escola, num longo período, porque perceba, a criança vai permanecer na escola até os seus 16 e 17 anos de idade, que é a véspera, a antessala do momento em que ela pode estrear na vida política. Todo esse período precisa ser cuidado para que a gente tenha o incentivo claro de que as mulheres ocupam os espaços decisórios e estejam presentes nesses espaços. Então, essa é uma medida. A outra medida, claro, é conter os abusos, né? É conter os abusos do modo como as cotas são preenchidas. A gente vai ter um pleno controle sobre isso? Claro que não. A gente sabe que há deturpação no modo como os partidos o fazem. Qual é, então, né, uma política que tem que vir junto disso? É uma política dentro dos partidos. É uma política dentro dos partidos para fortalecer a posição das mulheres e, claro, né, para identificar aquelas que funcionam, que têm a ver, né, com a proposta e com daquele partido específico. A outra é não criminalizar os movimentos sociais. Porque muitas mulheres saem dos movimentos sociais para ocupar cadeiras na Câmara, no Parlamento e cargos no Executivo. Esse é o caminho da Marielle, né, que já tinha uma atuação importante dentro da favela, justamente preservando mulheres e pensando, né, a violência contra a população favelada. Ela sai dali, ela entende num determinado momento que ela precisa dar um passo a mais, que é ir participar das instâncias decisórias, ganhar uma força que só a representação nos dá. Essa transição, ora, ela nasce de onde? Ela nasce de um ativismo que está ali, né, na sociedade. Só que se nós criminalizamos os movimentos sociais, ou sistematicamente os desprezamos, que são justamente onde estão as mulheres, eu mencionei aqui, né? Há uma impressionante profusão de movimentos com a presença de mulheres, com pautas de mulheres e com pautas que transcendem gênero na sociedade brasileira, que é alguma coisa realmente impressionante pela sua capilaridade, pela sua potência. É aí que vai. Vai. Boa noite. Eu sou Clarissa, parabéns pela sua explanação. Pelo que você falou, visto que as intelectuais e as ativistas brancas precisam aprender com as negras porque não têm a mesma vivência e experiência, como ensinar os homens que estão no poder e podem efetivamente mudar a realidade, fazê-los entender a necessidade de aumentar a velocidade de mudança dos direitos da mulher, quem sabe mesmo na política. Olha, você vai me desculpar muito a minha insistência, mas o nosso pior erro é entender a discussão de gênero como uma ideologia. Ele não é só um erro, ele é um projeto. Tirar a pauta de gênero das escolas é um projeto. É um projeto de encarceramento, se você assim quiser, de certas subjetividades, de certas possibilidades. De novo, quando é que começa? Nos perguntemos juntas, né? Quando é que os estereótipos de gênero começam a operar na vida das pessoas? Muito cedo. Muito cedo. Há pesquisas, por exemplo, só uma digressão, mas que é interessante, que mostram que as meninas, até mais ou menos os 7 anos, quando elas estão na escola, elas não identificam nenhum campo do saber com gênero. Então, matemática, por exemplo, não tem gênero. O número tem gênero? Não, o número não tem gênero. Alguma coisa acontece ali na passagem do 7 para o 8, do 8 para o 9 anos, que a menina começa a entender que número não é para ela. E o que acontece? A matemática e as ciências exatas, a filosofia, que é identificada tradicionalmente como uma área do pensamento especulativo, não tem mulher. Tem baixíssima presença de mulheres. Veja como é perverso e onde é que isso começa a atuar. Um momento muito precoce. Tanto para as meninas
quanto para os meninos. Os estereótipos já estão dados lá atrás, e eu não sei se eles são só em prejuízo das mulheres. Eles também são em prejuízo dos homens. Porque não deve ser mole viver carregando todas aquelas expectativas estereotipadas que se põem em cima dos homens. Mas acontece muito cedo uma coisa interessante, que é assim, os meninos vão jogar, os meninos vão fazer e cometer práticas, né, cotidianas, que são as da disputa, que são as do cálculo, a da estratégia. E as meninas, elas vão brincar de boneca. Elas vão brincar de casinha. Aqui já tem alguma coisa muito potente, na minha visão. Aqui muita coisa se define. Por quê? Porque a política é um lugar de disputa. A política é um lugar de choque de ideias. A política é um lugar em que as pessoas precisam se expressar com segurança. Aprendendo, evidentemente, mas dispostas à disputa. Só que a gente foi tirada da cena da disputa muito cedo. Porque jogo é de menino. Menina cuida. Como é que a gente convence os homens? E eles também. Nesse sentido, se nós nos pensarmos todos, né, como adultos que um dia foram crianças, a gente vai entender que somos todos, né, igualmente vítimas de um conjunto de estereótipos que nos maltrata a todos. Aos meninos também. Não porque vítimas, mas porque não deve ser tão bom assim viver nas caixas, né? Não é para bom. Há outra vida possível. Seria muito bom se a gente pudesse convencê-los disso, né? Volto a dizer, acho que é muito cedo na relação de cuidado, aí remeto à pergunta que o Zé Alves me fez, acho que é nas relações mais elementares de cuidado, em que se ensina respeito a despeito de gênero, em que o gênero desaparece como uma questão relevante do ponto de vista moral. Somos todos iguais e dignos de bom tratamento, a despeito de sermos meninas, meninos, gays, lésbicas, transexuais. Isso deve seguir a vida da formação. Uma medida estrutural, para mim, começa aqui. Num lugar em que os nossos preconceitos são construídos, enraizados, e depois fica muito difícil se livrar deles. Por isso que tem que ter discussão de gênero nas escolas. E a próxima pergunta aqui, ela veio do público da Angelina, que faz a seguinte pergunta: como você vê a questão do aborto, a democracia e o direito da mulher? A minha opinião pessoal é que o aborto é um direito da mulher, inegociável e intransferível. Mas isso não significa nem pressupor que o aborto seja alguma coisa que não produz sofrimento, né, de forma alguma. Significa, sim, entender que a mulher tem um direito sobre o seu corpo e que ela deve poder manejá-lo da maneira como lhe for devido. Eu acho que o aborto é, sobretudo, hoje no Brasil, uma questão de saúde pública e é uma questão humanitária. Porque nós vivemos uma hipocrisia inaceitável. As mulheres de classe média pagam para a interrupção da gravidez, porque têm condições de fazê-lo nas clínicas privadas, enquanto as mulheres pobres que não têm acesso à interrupção da gravidez no sistema de saúde fazem nas condições mais desumanas possíveis. Mais desumanas. Então, o aborto causa doença e morte em mulher pobre no Brasil. Por isso é uma questão de saúde. Por isso é uma questão de saúde pública. E é uma questão humanitária. Aqui também, de novo. É mais uma pergunta que veio do público, que diz, do Alan. E a pergunta é a seguinte:
Se a teoria queer não coloca em risco o desaparecimento da categoria mulher, faz sentido nesses feminismos pós-modernos identificar-se homem ou mulher? Claro que faz sentido. Quem se identifica é a pessoa, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, né, com relação ao gênero, é que quem define o gênero, nós nos autodefinimos. Se precisamos nos definir. Se é necessário dizer o que sou, quem diz o que sou eu e não você. Se é homem, se é mulher, se é trans, se é queer, se é gay, se é lésbica, se é bissexual e todas as outras possibilidades que podem estar aí e que ainda aparecerão. Elas são uma questão de auto-reconhecimento e definição. Acho que a gente não precisa temer de forma alguma, e talvez essa seja um desconhecimento importante, né, da teoria da Butler e das vertentes queer posteriores, não é preciso temer o desaparecimento do homem e da mulher. Eu gostaria muito de entender de onde vem esse medo. Eu queria entender qual é a fantasia de uma pessoa, o que ela acha, que um belo dia nós vamos todos acordar e as pessoas ou são gays, ou lésbicas, ou trans, ou que os homens e as mulheres, tal como nós o conhecemos, eles não existem mais. É uma fantasia de um filme de ficção. Talvez carregada de muito temor de si. Talvez carregada de muito temor da própria sexualidade. As pessoas não, e aí eu volto para a questão, né, da ideologia de gênero, as pessoas não se tornam gays, lésbicas, porque elas falam sobre ser gay, lésbica ou trans. Não depende de você, nem de mim, nem do que nós falamos, que elas vivenciem o seu gênero e a sua sexualidade de uma certa forma. Daí que não é preciso ter o medo de que, ao falar sobre esses assuntos, o seu filho vai sair do armário. Que a melhor coisa que pode acontecer para ele é que assim ele o faça. Porque ele vai poder viver como uma pessoa livre, sem constrição, sem sofrimento. Cuide dele, acolha ele. Porque essa é a única coisa que você pode fazer por ele. Ou reprimi-lo, constrangê-lo, encarcerá-lo dentro de um padrão com o qual ele não pode, ou não quer, se identificar. Acho que é isso. Tá bom? Muito bom, pessoal. Uma pergunta que veio do público também, da Soraya. E a pergunta é: por que é tão difícil mulheres votarem em mulheres, seja na política ou até mesmo em sindicatos? Eu não sei se isso é mais verdadeiro. E vem sendo cada vez menos. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa lembrar é que a primeira coisa, né, não é porque é mulher que não padece dos estereótipos e não os tenha internalizado todos. Em outras palavras, para ser mais simples, tem mulher machista e sexista. E a medida disso é muito importante para a gente. Entender isso é muito importante. Porque, volto a dizer, os padrões sociais nos afetam a todos igualmente. Né? Claro que aí a gente se pergunta sobre quanto sofrimento não é gerado numa mulher que internaliza os padrões que a desprezam. Né? Agora, no âmbito da política, vejo hoje alguma coisa bastante significativa
que é valorizar, né, a atuação política e a experiência de mulheres. Mulheres valorizando mulheres que, claro, né, defendem um mesmo projeto. Você não valoriza uma mulher porque ela é uma mulher. Você valoriza uma mulher quando ela é mulher e ainda por cima ela defende a liberdade, ela luta contra o ódio, ela luta pela inclusão, pela liberdade de gênero. Essa é a mulher, por exemplo, que eu valorizo. E, claro, com um cuidado específico e uma atenção especial para quando é uma mulher. Isso é importante. Então, essa é uma boa pergunta. O que faz, por exemplo, com que a gente, ao votar, não procure as candidatas mulheres, né, que defendem as nossas pautas? Eu, ao votar, sempre procuro uma candidata mulher. Por exemplo, uma mulher educadora, que para mim é onde tudo começa, é o que é mais importante. Por que a gente não procura e não faz essa busca? Acho que a gente não faz essa busca porque ainda não aprendeu a fazê-la, e acho que a gente está aprendendo. Por isso que você tem que ter mulher candidata. E por isso que as pautas e os programas, né, têm que estar claros e esclarecidos. Então, você precisa ter mulher disputando eleição, para que você tenha mulher ouvindo mulher, valorizando as pautas e a luta dessas mulheres, votando em mulheres, e aí sim a gente tem o andamento, né, de um processo que pode levar efetivamente à inclusão das mulheres na representação política. Agora, cabe a nós, homens e mulheres, prestar atenção nas mulheres candidatas. Tem. Bem, chegamos à conclusão do nosso debate. Yara, muito obrigado pela sua fala tão potente e, ao mesmo tempo, emotiva, fortemente emotiva. E lembramos que, por favor, aplausos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Lembramos também que na segunda-feira, próxima, dia 23, teremos a continuação desse módulo num evento especial, que é com Leandro Carnal, que falará sobre o tema Bauman, Diálogo da Segurança e do Efêmero. Será em São Paulo, na Sala São Paulo, às 20 horas. Lembramos que é preciso ter ingresso para entrar. E sexta-feira que vem, encerrando o módulo, teremos a socióloga Ana Maria Almeida, com o tema Bourdieu, Cultura, Capital Simbólico e Reprodução. Agradecemos a presença de todos vocês e gostaríamos de concluir com um aplauso de sincero agradecimento a Yara. Obrigada, gente. Vamos lá.